Olá, eu gostaria de saudar todas as pessoas que estão assistindo esse segundo vídeo mais extenso do canal Sagradas Letras com Louvor aqui do YouTube. No canal nós temos já 3 shorts, foram 3 vídeos curtos que eu fiz, né? E que eu publiquei. E também tem o vídeo mais longo, 16 minutos e alguns segundos, se não me engano, no qual eu fiz a apresentação do canal, né? E eu disse para vocês nesse vídeo que eu iria gravar mais vídeos mais para frente, né, como eu estou fazendo agora. Mas eu disse também que eu falaria mais sobre o processo que eu passei. E sobre o que o Senhor falou comigo, né? Não estou dizendo que o Senhor me deu nenhuma revelação, não, tá, irmãos? Não é revelação, é experiência, coisas que aconteceram, tá? E aí, minha experiência que eu tive, a experiência que eu tive com Deus, né? Então, eu pretendo contar algumas coisas para vocês, mas além, né? Só que eu fiquei pensando e eu achei melhor gravar um vídeo com um conteúdo diferente antes de gravar outros vídeos falando sobre o que eu passei. Porque eu fiquei pensando que poderia ficar algo meio que entediante, né? E às vezes a pessoa não quer. Algumas pessoas gostam de ouvir a gente falar falar certas coisas, mas outras pessoas gostam mais de ouvir sobre Bíblia, como eu vou fazer agora, né? Como esse vídeo que eu vou fazer agora. Não que não seja interessante, né? A questão do processo, né? Mas é que eu pensei que poderia ficar uma coisa assim, falando muito de mim, falar muito sobre mim, sobre mim, sobre mim. E às vezes as pessoas estão aqui buscando mesmo a palavra, né? Coisas sobre a Bíblia mesmo. Aqui no nosso canal, como eu disse, eu pretendo postar assuntos sobre cristianismo, relacionados a Deus, ao cristianismo, a Jesus Cristo, a Bíblia, a cristianismo em geral. E o que o Senhor, ao cristianismo em geral, do que o Senhor colocar no meu coração, né? E sobre o que o Senhor colocar no meu coração, eu pretendo falar aqui. E esse segundo vídeo que nós estamos fazendo aqui no canal, eu gostaria de falar um assunto com vocês, assim que eu achei que talvez vocês gostassem, que fosse agradar ao público, né? E que também é uma experiência, algo interessante também. Eu, antes de ter o canal não, perdão, antes de ter os perfis que eu tenho lá no Instagram, as Bíblias da Tati e Ruth de Vício Bibliófile, antes de eu ter sequer as Bíblias da Tati, que foi o primeiro que eu criei, foi o primeiro perfil que eu criei lá no Instagram, né? As Bíblias da Tati. É um perfil pequeno, meus irmãos, é humilde, mas em nome de Jesus, eu creio que pode vir a crescer também, né? Porque para o Senhor nada é impossível. Mas a questão é que antes de eu sequer pensar em rede social, eu sempre gostei de assistir assuntos sobre Bíblia, sobre cristianismo na internet, né? E antes de assistir no Instagram, porque eu comecei assistindo no YouTube, depois eu fui assistir no Instagram. Antes de ir pro Instagram, eu fiquei aqui no YouTube assistindo, né? Eu assistia bastante vídeos aqui sobre as meninas falando sobre Bíblia, alguns rapazes também, né? Algumas pessoas falando sobre Bíblia, algumas pessoas. E eu lembro que eu assisti um vídeo no qual tinha 2 moças que apresentavam, né? 2 irmãs. E elas estavam explicando como é que se usava uma Bíblia sem espaço para anotações. Vocês estão vendo que essa Bíblia aqui é a Bíblia Leitura Perfeita da Thomas Nelson Brasil, ela é com espaço para anotações. Não é sobre essa Bíblia que eu quero falar hoje. Eu tenho uma história para contar sobre essa Bíblia aqui, mas não é sobre ela que eu quero falar hoje. Mas eu quero falar sobre uma Bíblia que ela não tem espaço para anotações. E eu quero fazer um comentário em cima disso, sabe? Porque assim,
Como eu assisti os vídeos dessas irmãs e elas faziam bastante coisa com a Bíblia delas sem espaço para anotações, sabe? Que no caso a minha primeira não, né? Essa aqui é uma Bíblia simples, era uma Bíblia simples e uma Bíblia bem antiga, tá? Não considero tanto bem antiga, porque eu comprei ela em fevereiro de 2017. Se a gente fizer as contas, faz só 7 anos. 7 anos não acho que seja tanto tempo assim para falar que algo é tão antigo, né? Pode ser antigo, mas não tão antigo, né? E essa Bíblia, ela esse canal, voltando, né, esse canal, elas falavam, né, como que se usava uma Bíblia sem espaço para anotações. Então elas falavam, deixa eu ver onde eu vou abrir aqui. Ai, tá sem foco. Ah, voltou. Elas falavam, né, e elas costumavam colar post-it, sabe aqueles post-its finos assim? Colava aqui, aí escrevia, fazia anotações, aí várias coisas. Mas a questão que eu quero falar com vocês não é sobre o canal, eu só tô falando isso para vocês saberem da onde veio a minha ideia de ter uma Bíblia sem espaço para anotações e usar tanto quanto eu uso essa aqui, né? Que é uma Bíblia sem espaço para anotações, mas que eu consigo usar ela. O meu objetivo também não é contar para vocês como se usa uma Bíblia sem espaço para anotações. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero contar para vocês a história da Bíblia Velha, né? A Bíblia Velha. Porque quando eu assisti esse vídeo lá no canal dessas irmãs, porque eu não lembro qual era o nome do canal, porque eu lembro que eu assisti, depois eu não vi mais. Então, por isso que eu não tô falando. Mas aí, mas assim, faz bastante tempo, foi antes de 2017, né? Então, e o vídeo já era antiguinho, passado um pouco, sabe? Já tinha uns anos o vídeo. E aí, o que nasceu no meu pensamento vendo aquele vídeo? Eu cismei que eu tinha que ter uma Bíblia simples. Eu já tinha uma Bíblia com espaço para anotações, que não era essa que vocês viram aqui no vídeo, não era essa florida aqui. Essa aqui é dos cravos. Não era essa. A que eu tinha era outra, né? Depois eu vou contar para vocês a história certinho. Mas a questão é que... Olha, tá desfocando toda hora. A questão é que quando eu vi esse vídeo, o que começou a nascer no meu coração foi o desejo de ter uma Bíblia simples. Eu queria ter uma Bíblia simples. Eu queria ter uma Bíblia simples como essa aqui, para eu, ó o barulho, ai Jesus Cristo, meu Deus do céu, porque é Natal. É Natal, as pessoas começam a fazer essas coisas, é normal, na sociedade é normal. Então, aí, como eu estava dizendo para vocês, surgiu no meu coração o desejo de ter uma Bíblia assim, né? Não tem outro jeito, gente. Ai, Senhor, peraí, vou tentar pausar. Não tem outro jeito de gravar vídeo. Não vai ter outro jeito de gravar e eu preciso gravar esse vídeo hoje. Não tem outro jeito. Não tem como bloquear o som. Não tem. E eles estão fazendo essa corrida aqui, então não tem como, né? As pessoas gostam de fazer essas coisas, né? Mas a gente não tem nada a ver com isso, né? Mas assim, eu tô falando pra vocês aqui assim, como eu tava dizendo sobre a questão, e eu preciso gravar esse vídeo hoje pra vocês, que se eu não gravar hoje, ele não vai sair outro dia. Então eu preciso gravar hoje e agora. Então vamos ter que ser com barulho mesmo, porque se eu não gravar hoje e agora, o vídeo não vai sair. E aí já tem um bom tempo, que não tem vídeo no canal e fica ruim, sem contar que o pensamento, a ideia do vídeo está na minha mente, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, surgiu no meu coração a vontade de ter uma Bíblia simples, sem estudo. Porque eu era muito ligada naquela época em Bíblia de estudo. Eu tenho algumas Bíblias de estudo e são daquela época, a maioria. E aí, eu era muito ligada em Bíblia de estudo, mas aí aconteceu de eu comprar a Bíblia com espaço para anotações, mas aí eu vi o vídeo dessas irmãs e me veio o desejo no coração de ter uma Bíblia simples, para poder eu fazer o que eu fiz nessa aqui.
para poder eu marcar quantas vezes eu quisesse. Não que eu não pudesse fazer isso nas outras Bíblias, sabe? Aqui é o livro de Gênesis. Não é porque que eu não pudesse fazer isso numa Bíblia com espaço para anotações. Eu posso. Posso fazer e talvez o seu resultado ficasse até bem melhor. Vou pausar de novo, peraí. Não é que não pudesse fazer isso numa Bíblia com espaço para anotações. O resultado talvez fosse até melhor. Mas é que ficou na minha cabeça uma história, ficou na minha cabeça um pensamento sobre a Bíblia velha. Eu fiquei na minha mente, assim, influência assim, se eu comprar essa Bíblia agora, aqui, né, daqui a uns anos, depois que eu usar ela bem, ela vai estar velha. Ela vai estar uma Bíblia velha, que é o caso dessa aqui. É uma Bíblia velha. Ó, pode ver que até o emblema escrito Bíblia Sagrada aqui, e também a Sociedade Bíblica do Brasil, que é essa Bíblia aqui, ela é uma Almeida Revista Corrigida, né? E ela é da Sociedade Bíblica do Brasil. E eu queria uma Bíblia assim. Naquela época estava difícil de encontrar aqui uma Bíblia que fosse Almeida Revista Corrigida. E todo lugar que eu ia, eu só achava Almeida Revista Atualizada. E Almeida Revista Atualizada eu não queria. E Almeida Revista Atualizada eu não queria, porque eu já tinha uma Almeida Revista Atualizada. Eu queria que fosse uma Almeida Revista Corrigida. E ela tinha que ser uma Bíblia sem estudo, uma Bíblia simples, para eu poder trabalhar nela e no futuro ela se tornar uma Bíblia velha. Mas por que essa questão da Bíblia velha? Porque eu fiquei pensando, né? Uma Bíblia, algo para ser velho, ele tem que ter sido envelhecido, é óbvio. Primeiro ele foi novo, para poder depois sofrer o processo do tempo e se tornar velho. Não que eu não goste das minhas Bíblias novas, ou que eu não goste de Bíblia nova, eu gosto, mas é que a ideia que eu tinha naquela época em mente era trabalhar bastante nessa Bíblia aqui. Numa Bíblia assim, como eu queria uma Almeida Revista Corrigida, que fosse uma Bíblia simples, na qual eu pudesse ler, reler, rabiscar, grifar e tudo mais. Talvez eu pudesse, talvez não. E até fácil. Eu tenho essa Bíblia que vocês viram aqui, da Thomas Nelson Brasil, com as quatro anotações. Ela é uma Bíblia que eu uso bastante também. Mas, naquela época, o meu pensamento era fazer isso nessa aqui. Essa aqui eu queria fazer isso. Eu queria fazer isso numa Bíblia assim. É o que estava no meu pensamento. Porque eu fiquei pensando que uma Bíblia com espaço para anotações, ela não exigiria tanto de mim quanto uma Bíblia sem espaço para anotações. Eu fiquei pensando, eu até escrevi um texto, né, um artigo, que se chama A Bíblia Velha, e que eu falo para as pessoas assim, olha, se você tem uma Bíblia... Porque tem muita gente que não tem a oportunidade de ter uma Bíblia com espaço para anotações. Tem muita gente que não tem uma Bíblia com espaço para anotações. Tem uma Bíblia simples, tem muita gente que tem uma Bíblia simples, né? Então eu fiquei pensando assim, essa Bíblia vai exigir muito mais de mim. Essa Bíblia vai exigir que eu seja muito mais rigorosa, muito mais sistemática, muito mais meticulosa, muito mais dedicada a ela do que a outra. Porque eu pensei que, na minha cabeça, por ela ser uma Bíblia com espaço para anotações, ela me traria facilidades. E eu não queria que a Bíblia me trouxesse facilidades. Eu queria que a Bíblia fosse uma Bíblia difícil mesmo de usar, difícil mesmo não, um pouco mais difícil de usar, para me obrigar a me dedicar mais, a me esforçar mais, a ler mais, me obrigar a grifar mais. E eu fiquei pensando que depois do tempo que eu usasse essa Bíblia, o resultado dela seria algo que me agradaria, que me deixaria muito feliz, como na verdade essa aqui me deixa, né? Porque eu não costumo grifar. Eu grifo bastante coisa, mas o que eu faço? Eu grifo, aí quando eu volto eu grifo mais, e aí às vezes fica algumas coisas sem grifar também, mas é porque eu leio, aí eu grifo o que eu acho mais interessante, e depois quando eu volto para ler eu vou grifando mais, e a minha intenção... Não pense você que a minha intenção é parar por aqui com essa Bíblia, não. A minha intenção é ler ela de novo, e lendo ela de novo, e ir marcando sempre, marcação sobre marcação, anotação sobre anotação,
É difícil colocar post-it nessa Bíblia? Não é fácil, não. Não é fácil colocar post-it numa Bíblia. Peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Isso aqui tá meio solto, ó. Você tem que ficar em cima do texto. Isso é uma coisa que eu acho chata. Mas é algo que para quem tava com aquele objetivo que eu tava, aqui ó, outro post-it. Eu consegui esses post-its menorzinhos, ó. Ó. Aí eu faço as minhas anotações. E, ó, anotação aqui em cima também. Estão vendo? Ó, tem isso aqui. Tem isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver onde que tá. Ó, mais um post-it. E tá vendo isso aqui? Ó, eu fiz como se fosse, estão vendo aqui? E eu colei isso aqui. Como é uma Bíblia que foi usada e reutilizada, várias vezes, né? Eu não tenho muito problema com ela, assim, como é que eu vou dizer? Bom, é uma Bíblia que eu posso fazer colagem, né? Não que na Constipação das Ações não possa, é que eu não sou muito de fazer colagem lá. Não gosto muito de colar, eu gosto mais de colocar aqueles post-its que a gente coloca e tira. Mas aqui eu posso fazer isso. Eu coloquei aqui um marcador, escrevi alguma coisa para depois eu voltar a ver. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Tá vendo? Escrevi alguma coisa para eu voltar e dar uma olhada. Então, o gostoso, sabe? O que dá gosto, o que traz alegria pra gente, pra mim pelo menos, numa Bíblia assim, é poder voltar, marcar, remarcar, ler de novo, pegar as coisas que eu marquei, que eu grifei, que eu marquei, e cada vez mais marcando, anotando, sabe? E esse trabalho, esse processo, é algo que me alegra. É algo que me alegra, me deixa muito, me traz satisfação, sabe? Me traz satisfação isso. Fazer isso nessa Bíblia, sabe? Aí eu anoto algumas coisas, ó, vamos lá ó, mais um post-it, ó, algumas anotações, ó, tá vendo? Tem coisas que eu anoto para depois verificar se realmente se realmente está certo o que eu escrevi, né? Ó, vou usar de novo. Vocês entendem? O prazeroso para mim, o que me deixa muito feliz e me traz uma alegria no coração, vocês não têm noção da alegria que eu tenho no coração por ter conseguido fazer isso com essa Bíblia. Por ter chegado nesse assim, algumas pessoas podem até achar que é besteira, né? Mas eu creio que muitos não acharão, porque eu creio que existem pessoas que entendem essas coisas que a gente sente, sabe? Sobre Bíblia, sobre palavra, sobre Deus. É algo muito gratificante. Aqui o Novo Testamento, ó, tem coisas que eu anotei ali que não tá certa. Aí tem algumas coisas aqui, ó, post-its pequenininhos, colei aqui do lado, ó, tá vendo? Aqui é o capítulo 5 de Mateus, as bem-aventuranças. Aí tem, ó, marcação, marcação, marcação. Ó, dá pra escrever alguma coisa. Dá pra escrever alguma coisa. E isso de fazer, de marcar, remarcar e tudo me traz muita alegria, me traz regozijo, sabe? E eu gosto muito, fico muito feliz quando eu olho e vejo o trabalho que eu consegui fazer, porque é um trabalho. Sabe, você olhar assim, não querendo me ensoberbecer, mas dizer assim, nossa, eu tô fazendo um bom trabalho, eu fiz um bom trabalho, tô fazendo um bom trabalho, e eu vou continuar fazendo um bom trabalho, porque, como eu disse para vocês, eu pretendo voltar várias vezes nessa Bíblia aqui. Não que eu não vá voltar com espaço com anotações, não que eu não vá trabalhar em outras Bíblias, em outros textos. Eu vou. Mas a minha intenção é voltar nessa Bíblia aqui várias vezes para fazer isso. Porque é algo é um negócio que eu conquistei, foi algo que eu visualizei. Eu visualizei isso. Eu visualizei isso. Quando eu comprei a Bíblia, né? E eu
realizei e tô realizando, porque eu quero realizar mais ainda, eu quero cada vez mais vou ler, reler, voltar, anotar, nas outras também, mas nessa aqui também mais ainda. Olha quanto eu consegui fazer aqui de anotações e grifos, né? E vocês podem ver também que que eu uso muito nessa Bíblia aqui, caneta. Eu uso alguma coisa de lápis de cor, eu uso alguma coisa peraí, isso aqui eu já vou falar daqui a pouco. Eu uso alguma coisa de marca-texto, mas vocês podem ver que eu uso muita caneta. E às vezes as pessoas. O que eu queria falar também, isso que está lá no texto da Bíblia Velha que eu escrevi também, é que assim, muitas vezes a gente fica pensando, a pessoa, né? Alguém que numa condição muito humilde, porque a gente tem que saber que a gente às vezes está numa condição muito humilde, que a gente não tem condições de ter uma Bíblia maior, uma Bíblia melhor, ou mesmo uma Bíblia com espaço para anotações. Eu creio e entendo que isso acontece com muita gente. Então, não fique você tá aí assistindo esse vídeo, de repente você não tem uma Bíblia com espaço para anotações. Você só tem uma Bíblia, você tem uma Bíblia só. Uma Bíblia humilde, uma Bíblia de repente que está meio velhinha, pode até estar com algum erro, alguma rasura, né? E você fica pensando, nossa, não posso ler a Bíblia porque minha Bíblia não está em condições, porque minha Bíblia está assim, porque minha Bíblia é desse jeito. Não é, você não tem que pensar assim que a sua Bíblia é desse jeito. Você tem que pensar que você tem uma Bíblia nas suas mãos. E a Bíblia, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é viva. Não é porque é uma Bíblia simples que ela não vai falar com você. A palavra do Senhor é viva, ela vai falar com você. Seja lá qual for a tradução, seja lá qual for a versão, seja lá qual for é, a situação da Bíblia que você tiver, o tipo de Bíblia que você tiver. E se você, de repente, você não tem um marca-texto, você tem uma caneta. Então, você pode começar a ler e você marca com a caneta. E depois Deus já te dá condições que você vai conseguir uma Bíblia mais bonita, melhor. Mas, de repente, para pensar comigo, de repente você ter o fato de você da sua Bíblia ser assim humilde, ela pode te motivar mais ainda a leitura e ao estudo e ao aprendizado, porque vai exigir de você um maior esforço. Porque exige, sim, um esforço mental. Porque às vezes a pessoa fica triste com aquilo ali pensando, ou então não tem os recursos que as outras Bíblias têm, mas aí você se esforça mais, você se dedica mais. Sabe, eu creio que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. E isso aqui é uma outra coisa que você pode fazer com a sua Bíblia sem espaço para anotações. Ó, desfocou. Isso aqui você pode pegar. Isso não só com Bíblia sem espaço para anotações. Qualquer Bíblia você pode fazer isso. Você cola, passa um pouquinho de cola na borda do papel, né, na lateral assim, na borda do papel mesmo, e você coloca dentro da Bíblia, entre as folhas, depois você fecha. E aí você consegue, ó, olha só isso. Vocês entendem? A borda que eu falo é isso aqui, ó. Não é aqui, tá? É aqui. Passar um pouco, pega um pouco de cola, coloca aqui, depois você passa essa parte aqui, você passa, e aí vai ficar com cola. Aí você coloca entre as páginas e você fecha e deixa secando um pouco. Depois já tá colado. Isso é uma dica que eu peguei com uma moça uma moça que tem um perfil lá no Instagram. Que eu peguei essa do Instagram. Mas, ó, vocês veem que, ó, fiz isso lá, fiz isso aqui também em 2 Coríntios, isso aqui, algumas coisas. Ó, marca a página. Ó, faz algumas anotações, ó. Tá vendo? Comparação. Ó, outra anotação com aquele tipo que eu falei pra vocês. Tem que tomar cuidado, tá, gente? Tem que tomar cuidado, porque às vezes não é fácil de colar, não. Mas se você tiver um jeito para fazer paciência com jeitinho, você consegue sim, tá bom? E aí também outra coisa que eu faço é colocar clips, ó. Esses clips aqui, eles não são caros. Os clips coloridos são mais legais. Eu tenho clips coloridos, mas aqui eu coloquei esse aqui. Não foi por questão
de ser uma Bíblia velha também não. E não que eu esteja falando da Bíblia com desprezo por essa velha, muito pelo contrário. Eu falo com muito gosto e muito amor por essa Bíblia. Mas é uma Bíblia que eu vou poder usar mais, manusear mais. É claro que eu não preciso, eu não vou rasurar a Bíblia, né? Rasurar que eu digo assim, deixar com orelha, deixar cair coisas, essas coisas. Tome cuidado com tudo isso, né? Óbvio. Porque é a palavra do Senhor. Mas isso é resultado de aprendizado. E é uma coisa que eu sonhei, que eu objetivei, que eu planejei. Eu planejei isso. Eu planejei fazer isso com essa Bíblia, né? Eu planejei. Isso aqui é um marcador que eu ganhei uma vez. E é isso. É isso que eu queria falar para vocês sobre essa questão da Bíblia simples, da Bíblia velha. Ó, vocês podem ver também que eu coloquei algumas etiquetas, né? Eu coloquei em alguns livros específicos algumas etiquetas. E eu faço várias anotações nela. Faço nas outras também, mas essa aqui é uma Bíblia que ela a realização, ela é o resultado de um trabalho. Ela é a realização de um trabalho feito com esmero, né? Porque e que será feito com muito esmero ainda, mais para o futuro. E eu vou me dedicar cada dia mais em nome de Jesus. É sobre essa Bíblia que eu queria falar com vocês hoje, né? Sobre essa Bíblia. Sobre essa aqui eu conto depois. Tem algumas coisas dentro dela que eu gostaria de mostrar para vocês. Também tem a história dela, né? Como que eu consegui colocar essa capa aqui também, porque você não acha capa de plástico para poder colocar nesse tipo de Bíblia com espaço para anotações, pelo menos não aqui na minha cidade, Campinas. Mas eu vou contar porque que eu troquei por essa aqui, além da beleza dessa, não foi só por questão da beleza da Bíblia, da capa da Bíblia, foi outra questão também que eu conto para vocês num vídeo próximo aí. Talvez no próximo vídeo, talvez em outro, mas provavelmente talvez seja no próximo. Não vou garantir que pode ser que não seja, né? Mas depois eu vou contar essa história para vocês também e vou mostrar também as anotações que eu faço nessa aqui, tá bom? Então, muito obrigada. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente cada um de vocês. Me perdoem o barulho, E me perdoem também a extensão do vídeo, porque tá dando 27 minutos, isso é muita coisa. Quem chegou até aqui, se puder dar um like aí e seguir no canal, seguir o canal também, Sagradas Letras com Louvor, eu ficarei imensamente grata a todos vocês. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. A paz do Senhor Jesus e Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Amém?